E bom, agradeço. Sim, o importante é a cura preventiva. Né? Nós habituamos a curar quando o problema está instalado, é errado. Né? Devemos nos curar, né, através da prevenção. Os problemas não vão acontecer, os órgãos ficam mais intactos, né? E não haverá prejuízo e nos levará à longevidade. O funcionamento do nosso organismo, o aconselhamento, né, em relação à alimentação. Nós somos aquilo que comemos, aquilo que o nosso alimento comeu. Né? Por causa, não sei se é carência de terras, né? Uma terra é cultivada por mais de 20 anos, né? E os minerais, infelizmente, né, as suas propriedades são perdidas ali. Né? E a outra condição, né, para o camponês colher mais, tem que usar aditivos, adubos. Né? Hoje, quando são essas questões, os aditivos, têm problemas de as propriedades terapêuticas ali não estão. Razão pela qual aconselhamos usar sempre as frutas silvestres. Né? Não pode faltar, por exemplo, o loengo, né? Não pode faltar, por exemplo, a mucua. Aconselho, felizmente, elas têm época. Não tem uma, tem outra, não tem outra, tem uma. O importante para nós é a seleção, né? Porque o regulamento, por dia temos que consumir 3 tipos de frutas. Sim, se forem 2, está bom. Se for uma, está mal. E os vegetais, pelo menos 2 tipos. Ali teremos um equilíbrio. Infelizmente, né, que nós colocamos na mesa é um arroz, aliás, com feijão, está tudo bem, tem ferro, né? Mas precisa folhas, né? Precisa nutrientes. E depois ficamos raquíticos, acabamos por ficar doentes. Os que sofrem são as crianças, né? Porque o seu sistema imunitário não está criado por completo, e os idosos, porque aos 40 anos houve um declínio. Então é muito problema acontecer no nosso seio. E o nosso lema, né? Saúde plena em 2025. Né? É melhor cuidar da saúde, né? Ou simplesmente quem não cuidar da saúde estará a cuidar da doença. E o melhor é cuidar da sua saúde. Sabemos que o corpo humano é a estrutura do ser. O corpo humano é a estrutura do ser humano, é composta por trilhões de células. A unidade fundamental da vida que juntas são responsáveis pela formação que protegem 37,9 trilhões, né, de células é o número de bactérias que estão no nosso organismo. Se nós pegarmos 1 quilo físico, as bactérias que estão nos intestinos podem chegar a 1 quilo. É muita bactéria. Quem não tiver a microbiótica intestinal saudável, este já está doente. Aliás, nós consideramos doente aquele que apresenta uma sintomatologia. E às vezes quem tem uma dor de cabeça, febre, dores articulares, não está urinando bem, ele se considera ainda saudável? Não. A saúde é o seu bem-estar físico, mental, social, econômico, espiritual. E não apenas a ausência de doenças. E quando estiveres a apresentar uma sintomatologia, quer dizer que há comprometimento do organismo. Né? Há quem, por exemplo, tem febre hoje, deixa andar até amanhã. Ele pensa que está tudo bem, há fatores fisiológicos, né, que o próprio organismo pode repor. Né? Porque até a febre também é um mas é um sinal de alerta. Se estiver a tossir, é porque entrou um corpo estranho. Os cílios não conseguiram defender aquela partícula estranha, né? Penetrou através dos pulmões. Sim. A quem, por exemplo, não comia uma determinada alimentação, e depois, passado algum tempo, por insistência, já pode. A quem, por exemplo, a quem não comia carne de porco, né? Quando ingerisse a carne de porco, podia retirar. Mas depois já consegue comer a carne de porco sem retirar. Como é que podemos? Nós devemos ficar muito atentos com o nosso organismo. Né?
Os alimentos que são rejeitados pelo organismo têm que ser investigados. Mas se a existência for demais, o próprio organismo depois começa a se comportar, né, como que aquilo fosse boa coisa. Tá vendo? Então, toda ação, né, gera uma reação. Né? E quando insistimos no negativo, o nosso organismo acaba por funcionar de forma negativa. E quando insistimos no positivo, né, o nosso organismo começa a trabalhar de forma positiva. Então, tudo, a saúde ou a doença depende de nós. Vamos pedir para a doutora Deia o contacto e o endereço do Centro de Saúde. 923 39 49 80, 923 39 49 80, 957 04 41 61. Estamos em Luanda, Projeto Nova Vida, Rua 50, Edifício 92, Apartamento 3. Estamos no Sumbe, Rua Assaca 2, né, ao lado da cabine elétrica, de frente à Serração. Estamos em Benguela, nas imediações do Hospital Geral. Antes da casa mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim, campo de tênis, a lanchonete de madeira. Estamos frente a frente. Tá? Sim. Para aquelas pessoas que só nos estão a ouvir, mas também para além de poder querem saber como é que nos podem seguir no YouTube. Entrevista com o Dr. Oscar Chacamba, na tropa. Basta ir Sim. ao YouTube, escrever entrevista com o Dr. Oscar. Ali encontra todos os conteúdos passados aqui na Rádio Moreno e outros conselhos que o Dr. estava fazendo de forma Sim, de forma incansável, né? Porque para nós o nosso objetivo é a saúde. O rico é aquele que tem saúde. Né? Steve Jobs, né? Este é um multimilionário, né? E ele logo no terminar de câncer do esôfago, ele diz: tenho dinheiro, né? Mas não tem ninguém que eu possa pagar, né, para transportar a minha doença. Sim. Então há coisas que só dependem mesmo de nós. Se tu não cuidares do seu organismo, né, amanhã os problemas NZN poderão aparecer. Doutor, antes de falarmos sobre o funcionamento os nossos ouvintes vão mandar-nos mensagem. Algumas vezes não temos como responder, porque não então, para não misturar os assuntos. Posso só fazer algumas questões? Uma delas é um ouvinte que pergunta se a ejaculação precoce é grave. É grave. No meu ponto de vista, é grave. Apesar das doenças graves, né, consideramos aquela que nos atormenta, né, que não conseguimos dormir, não conseguimos andar em condições, mas a ejaculação precoce é grave. Quando falamos da atividade sexual, né, são dois seres a se envolverem. Né, e os benefícios têm que ser dos dois, não apenas de um. O que é que poderá provocar a ejaculação precoce? Né? Quando a parceira não atinge o orgasmo, né, isto cria-lhe frustração. Vamos usar esse termo mesmo, terra. Né? Então, ali, os hormônios que são produzidos, que são ativados através da glândula pineal, a serotonina, a melatonina, né? Em conjunto desses, também vão ativar o estrogênio, a progesterona, né? Eles não estarão a trabalhar 100%. Nós podemos estimular eles através da alimentação, né? Podemos estimular através de exercícios físicos, podemos estimular através da sauna, né? Através das glândulas sudoríparas, através da transpiração, através da pele, né? E podemos estimular através da atividade sexual. O sexo não foi feito apenas para procriar, né? Para dar continuidade à espécie. Né? Ela também foi feita como diversão. Né? E, ao contrário, né? Se ela passar tempos e tempos sem atingir o orgasmo, né, ela pode partilhar com as outras, né? Isso pode criar mau ambiente. Né? Sim, causa transtorno nela e ao parceiro. Porque o homem é aquele que diz, é o homem com o H grande, né? Agora o homem que tem um H pequeno, parece que é grave, companheiro, digamos assim. Uma dose para uma ereção estável.
Todos os dias cruzamos com esse tipo de pergunta. Eu sou profissional, tenho a minha instituição localizada, mas infelizmente há outros profissionais ali, né? Farmácias, né? Se calhar centros virtuais, né? Por distribuição, né? Para mim o importante é o resultado, não muito o dinheiro. Para mim o importante é o resultado. Se encontrar um profissional que quer mais dinheiro, ele pode aconselhar que, olha, eu tenho aqui um medicamento forte para si. Mas atenção, já tenho falado dos estimulantes artificiais. Todo médico, muito, muito. E muitos deles contribuem, né? Você pensa que estás aí buscar solução, esses contribuem para problemas. O que acontece? O pênis é composto por corpos cavernosos. Né? Há uma camada composta de esponja. Na altura da excitação, né? A maioria do sangue né? Podem fazer com que o sangue não aflui na sua normalidade. E com aquele medo de perder a ereção, vai se esforçar e provoca ejaculação precoce. É uma preocupação. Atenção aos ouvintes. Sim, quanto mais cedo, melhor. O aconselhável, né? A primeira menstruação é a menarca, né? E aconselho mulher que nunca teve filhos, né? Quando vai adotar um método contraceptivo, tem que conversar bem com o profissional de saúde. Nós quando temos saliva na boca, né? Escarros, temos que cuspir. O que acontece quando a mulher usa contraceptivo? Aquele sangue não sai para fora. Agora vamos fazer um cálculo rápido. Onde é que esse sangue vai? E onde vai não vai ter prejuízo. Né? Sempre que mensalmente é produzido um óvulo, se não cruzar com o espermatozoide, dentro do útero, né, no endométrio, desfaz-se. Sai em forma de menstruação. Né? Porque a mulher tem que ter corrimento, 3 tipos de corrimentos. Esses são normais. Quando está menstruada, pode sair líquidos. Né? Quando está no período fértil, sai líquidos. E quando ela estiver excitada, também sai líquidos. Fora disto, é anormal. Para ela precisa de ajuda, porque esse desconforto durante a atividade sexual, né? Então está dando dor, tem feridas aí. E isto estará também a lhe provocar frigidez. Doutor, uma mulher de 20 aos 30 anos, não tendo uma vida sexual ativa, pode causar infertilidade? Não. Infertilidade tem causas. Né? Desde a fábrica, que é os ovários, né? Ao transporte, que são as trombas, ao armazenamento, que é o útero, né? Até ao parto. Né? A infertilidade não tem nada a ver com ausência. Sim. Ele pergunta-se quem não tem atividade sexual ativa. Uma mulher de 20 aos 30. Sim, sim. Se não tem vida sexual ativa, pode ter problema? Não, não. Mas é necessário que ela tenha atividade sexual. Cada corpo é um corpo. Eu posso fazer uma pergunta a um companheiro Dinho Carlos, né? Pode ser idêntica. Se o companheiro Dinho Carlos, né, dos 30 aos 40 anos, né, não comer em condições, é problema. Pode ser a mesma coisa, né, porque é uma dádiva. A atividade sexual é como se estivéssemos a comer, a urinar, a defecar. É uma fisiologia, o nosso organismo tem que fazer, mas cada condição é uma condição. Mas está a viuvar, foi violentada, agora apanhou um trauma. Tem uma N's e N's. Nós aqui cruzamos com muitas situações. Né? Basta sentar lá na minha cadeira. Cada caso é um caso. Então, esta aqui, para ter uma resposta, né, assertiva, né, terá que vir aí ao consultório para sabermos. Mas o porquê? A princípio, trabalhamos todos os dias, felizmente. De segunda a sexta, trabalhamos das 7 às 17. Aos sábados, vamos até 16. Domingo e feriado, vamos até às 14. Todos os dias, estamos abertos.
923 39 49 80. 923 39 49 80. 957 04 41 61. A consulta à distância em casos especiais. Há um paciente de Cafufo, do Luena, Namibe, Cunene. Quer dizer, para províncias mais longínquas, abro uma exceção, mas não é bom, digo assim. Frente a frente, vamos ver o estado físico, né? Se está apático, se está débil, se tem boa nutrição. Para já a tecnologia, para alguns casos, já facilita, né? Mas para mim, né, o doutor Oscar não gosta de tentar, é resolver. Não gosto muito de remediar. O que é a consulta? A consulta é a biorressonância magnética. Né? Felizmente recebemos um aparelho mais moderno, né? Tínhamos uma eficácia de 60%, agora digamos temos de 80%. Então, estamos a pensar, pois ter um que nos dará uma frequência de 100% para o diagnóstico, sim, para não... Nós complementamos, né, com os exames, com as análises, não ignoramos nada, aquilo faz parte. Né? A biorressonância magnética, né, estaremos em condições de saber o funcionamento dos órgãos. A anamnese, estaremos a saber o histórico, se os pais são diabéticos, se são hipertensos, se sofreram de próstata, se na parte da mamá já tiveram câncer, né? Se é da mama, se é do útero. Né? Para quem faz uma consulta online, ela apenas terá anamnese. Estará-lhe a faltar os sinais vitais e a biorressonância magnética. Faz parte do diagnóstico. Ele terá um diagnóstico incompleto. Conforme disse, em saúde, cuidar do outro é uma grande responsabilidade. Nós não podemos remediar. N e N, né, pequena questão que poderá faltar no organismo, poderá criar problema. Por exemplo, os homens, nós homens, né, que nós já estamos nos 40, né, porque a partir o bebê, né, quando nasce, né, tem uma imunidade boa, né, mas depois, com o tempo, o sangue dele vai transformar-se em ácido, né, normalmente na medida que vamos nos alimentar de forma, né, não adequada, né, e ali as infecções estarão conosco, né. E há elementos que nós consideramos ínfimos, no caso, por exemplo, da abóbora, né? Eu trouxe aqui a abóbora, né? Semente de abóbora. Estas sementes têm uma substância chamada curcubitacina. A curcubitacina é anti-inflamatória, mas, né, nos órgãos do homem, na saúde do homem, né? A partir mesmo da uretra, a partir da própria próstata, o epidídimo, até os testículos. Né? Quem tem 40 anos em diante, né, deve consumir as sementes de abóbora por causa da curcubitacina. Né? E ela é consumida regularmente, né? Então estará a correr com problemas ligados à próstata. Não tem paciência, não consegue, se calhar, doseamento. No Centro Emanuel temos suplementos, frascos, né, com curcubitacina. Para as mulheres, né, que tenham infecções urinárias recorrentes, esta semana recebi uma paciente que está há mais de 3 anos, e aquilo tem sido incômodo bastante. Né? Então, as folhas da abóbora, né, elas prevenem para as infecções urinárias. O consumo normal, né, neste caso, não vai usar o óleo normal, vai usar o... Sim, por exemplo, azeite de oliva, né, prezado a frio. O azeite de oliva em garrafas pretas, né, este é o mais apropriado. Se calhar pode também recorrer a algumas marcas. Né? Nós, na infância, presenciamos a carne de porco, faz-se o óleo. Né? É o segundo melhor óleo do mundo, a banha. Né? O azeite de oliva é o primeiro, a banha é o segundo, e o terceiro é a soja. Esses óleos são os melhores. Então, para quem tem infecções urinárias
recorrente. Estaria a comer, né, a consumir as folhas de abóbora, né, e estaria a ajudar nesta área. É muito benéfico. Trouxe sim. Tem vamos lá, sim, tem o limão, limoneno, né? Esses fortalecem o nosso sistema imunitário, né? Nós ficamos doentes por causa da imunidade, né? Para além da vitamina C, tem uma substância limoneno, né? E essa aqui vai ajudar a purificar o sangue. Porque o nosso sangue, se tivermos cuidado, né, a seguir a regra, né, o nosso sangue, né, ele fica alcalino. E quando é alcalino, nenhuma infecção penetra, nenhum problema de saúde será acometido. O que é que acontece? Em vez de comermos, né, de adicionar o limão, né, vamos aí no frango, fica ácido. As festas estão a vir aí, todo mundo quer Coca-Cola, né, vai transformar o sangue ácido, ao invés de querer o gengibre, né? Este gengibre é um alimento termodinâmico, né? Tem uma substância chamada gingerol. É um antioxidante potente que nós temos na natureza. Estragou. Seria melhor não consumir. Olha, cruzei, estou a cruzar com pacientes que, doutor, tudo estás a dizer eu costumo a seguir, mas segue de forma errada. Por exemplo, a couve, autêntico, né, a ivermectina, né, o composto que está lá na couve, né, é o potente alimento para a prevenção de câncer ligado aos intestinos. A couve, mas tem que ser cozida a vapor. Há quem cozinha a couve colocando 3, 4, 5, 6, 7 águas, né? Nós temos elementos, e recebi mesmo hoje, 3, ligado a problema de febre tifoide. O mamão, as sementes do mamão são antiparasitários. Consumida de forma regular, né, ninguém estaria a sofrer de parasita, ligado à própria febre tifoide. O fruto, né, ele é digestivo, né, porque ele trabalha a nível dos intestinos, né, e as sementes são antiparasitárias. Então, o que é que acontece? A febre tifoide recorrente. Os antibióticos têm dias normais, de 5 a 7 dias. Né? É rico em fibras. A batata doce é um elemento rico em fibras, né? O seu consumo regular melhora o sistema digestivo, né? Mas se nós colocar ele no liquidificador, vamos filtrar ele, nós temos métodos, né? Então vem uma substância chamada polvilho. E já disse, não vi ninguém que foi receitado polvilho, ainda continuam com problemas ligados à gastrite. A outra questão é a bromelina. A bromelina vem no ananás, no abacaxi, caule. Aqui não tem nada. Ao normal estarias a ferver as raízes do ananás. Mas ninguém consegue, ninguém tem a paciência de ferver, né, as raízes do ananás. Aí está a diferença. E esta bromelina, ela ajuda na produção do suco gástrico. Se for retirado verde, tem o ácido málico. Ao contrário, estará a prejudicar, né, a flora gástrica. Essa flora gástrica, quando prejudicada, né, o suco gástrico é produzido 1,5 litro diário, imagina a quantidade. E o organismo não poderá obedecer se estás a beber água, não. Se estiveres a beber água, estarás a minimizar, porque aquele líquido é misturado com água. Se estiver a colocar os alimentos saudáveis, muito melhor. Infelizmente, para eles, tudo no organismo, né, tem a sua função, é o próprio metabolismo.
é o metabolismo que existe. Por exemplo, na Universidade de Bristol, né? As fezes definiu-se de 1 a 7. As fezes número 1, 2, 3 até 4 é até 3, de 1 a 3, é a obstipação. Isso que nós chamamos de prisão de ventre. Sim. As fezes 1, 2, 3 é a obstipação, é a prisão de ventre. As fezes saudáveis 3 a 4, aquelas em forma de salsícia, né? Vai à casa de banho, não precisa ocupar a casa de banho sozinho, ficas pouco tempo ali. E elas não despacham. E não precisas usar sim. Vamos fazer uma prova agora. Vai à casa de banho, né? Depois da defecação, se sair algum elemento no papel higiênico, estás doente. Os animais não têm papel higiênico. Estamos a ver lá os deles muito limpinho, né? A batata doce entregamos aonde? Nos porcos, né? E nós comemos o frango. O dia que nós fazermos o contrário, veremos que aqueles problemas que estamos a transportar agora estão a ir aos animais. Então devemos consumir as fibras. E as fezes 6 e 7 é a diarreia. Infelizmente, a perda de potássio, né? O próprio organismo fica desidratado. E quando há prisão de ventre, infelizmente, milhões e milhões de bactérias ruins, né, terão mais força, né, e haverá mais problemas. Doutor, vamos a terminar mesmo. Recomendações importantes para os nossos ouvintes. Para além de que já sabemos que eles têm que procurar o centro. Ok. Saúde em primeiro lugar. E o melhor tratamento é a prevenção. Devemos estar atentos com a sintomatologia que o nosso organismo poderá apresentar. A febre. Nós devemos, quando temos uma febre de 38,5, devemos baixá-la de forma natural. Ali na febre, algumas bactérias são destruídas, até os vírus são destruídos. Mas nós baixamos com antipirítico. Infelizmente, nós destruímos essa capacidade de nos defender contra os parasitas, os vírus, os ácaros, etc. Né? Nós devemos viver de forma natural. Fazendo uma comparação, né? Quando consumíamos apenas o que é nosso, o que é natural, né? As doenças não eram conforme hoje. Isto estou a lembrar que de forma contrária. Nós, sim, porque aqui o desafio é grande, né? Desde a plantação, se vai usar aditivo, né? Desde a colheita, se amadureceu mesmo, né? Se chegou o tempo próprio. Pela transportação, né? Se não apanhou os raios solares, né? Em conexão com os plásticos, né? Que também libertam substância, até chegar ao nosso prato. Sei que já está terminado, mas doutor, vemos muitas pessoas hoje, até se tornou um negócio, com as frutas no plástico na rua, embolado, sobretudo a melancia, o banana, o abacaxi. Doutor, qual é o conceito que dá para essas pessoas que são os consumidores? Devemos mais descascar do que desempacotar. Onde tem saúde é onde tem cascas, né? Há pacientes, por exemplo, doutor, se estivéssemos a comer num prato plástico, uma comida em alta temperatura, as toxinas serão liberadas. Olha, nós se não caímos já logo, os telefones estamos a transportar nos bolsos, né? Nós estamos a ser servidos em copos plásticos, em pratos plásticos, né? Nós estamos a beber bebidas muito frescas ou muito quentes, né? Então, a nossa saúde depende de nós mesmos, né? Razão pela qual, em 1903, os cientistas pegaram-se e eles viram que os alimentos não estão a chegar por completo no prato, né? Por isso é que nós temos aqueles frascos em suplementos, né? É medicamento, né? É alimento, é medicamento, mas é alimento. O outro elemento que não queria deixar de parte está aqui. O alho.
Sim. Este tem muitas funções, por causa da alicina, é antiparasitário, né? Para quem tem problemas de o coração a bater rápido, né? O sangue está a correr, ou mesmo é hipertenso, né? Essa substância abre os vasos, abre os caminhos, vamos dizer assim, as artérias, vasos e capilares, né? Então, o seu consumo regular do alho, né? Esta alicina estará concentrada no nosso organismo. Estaremos a evitar as doenças cardiovascular e